Meus irmãos, aqueles irmãos chegaram, paz do Senhor a todos. Fiquemos de pé, nós estamos no culto de ensinamento, nós já louvamos ao Senhor, nós já ofertamos na casa do Senhor, e nós vamos agora estudar um pouco mais a palavra do nosso Deus, que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, e nós faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Nós já estamos estudando essa carta há alguns dias e hoje nós continuaremos, e eu creio que será de grande valia para nós. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, aos quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, Senhor, apresentando ao Senhor tudo o que foi feito até esse momento, as orações, os louvores, as ofertas, pedindo novamente por aqueles que estão enfermos, aqueles que não podem estar aqui, que estão em casa, e agradecendo por todos nós que aqui viemos, para que juntos essa palavra possa trazer para nós crescimento, instrução, e que o Teu nome seja glorificado. Então eu peço mais uma vez, fica conosco, nos ajude e tenha misericórdia de nós, para a glória do Teu nome, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Nós temos nesse momento uma continuidade do texto de 1 Pedro. Vale lembrar que na quarta-feira passada nós já falamos da questão do versículo de número 1, onde Pedro traz de novo a ideia do sofrimento, e que nós temos Cristo como nosso modelo, e que nós temos que entender que ser um cristão faz parte, dentro dessa terra, ter sofrimentos, perseguições e tantas guerras internas e externas, porque perceba que você e eu brigamos mais conosco. Tudo começa aqui: faço ou não faço, vou ou não vou, falo ou não falo, oro ou não oro, leio ou não leio. Perceba que tudo começa aqui. Por isso que Jesus chega até um ponto de dizer que tudo que nós falamos não é porque alguém nos incentivou a falar, é porque o nosso coração estava cheio daquilo. Quando você tem uma reação, é o que tem dentro de você. Lembre-se sempre disso. Se você está com instinto de falar palavrão, você precisa orar. Se toda paulada que você toma, você fala um palavrão, mas é porque ele mexeu comigo. Não, é porque o seu coração não está cheio da palavra. Se você está ficando muito nervoso, é porque você não está cheio da palavra. Porque quando nós nos enchemos da palavra de Deus, que alguém bate na gente, a gente lembra que Jesus falou: quando te bater no rosto, de um lado, dá o outro. Não, quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Então você fica uma pessoa mais equilibrada, mais centrada. Então, se você não está tendo o comportamento que você quer, você tem que correr para a leitura bíblica, para a oração, porque isso vai trazer para você libertação, e você vai começar a agir conforme a vontade de Deus. E no versículo 2, que nós vamos começar hoje discorrendo sobre ele, Pedro diz uma coisa. Ele já falou que aqueles que já estão em Cristo, eles já não pecam mais, né? E a gente falou sobre essa questão do pecado, aquele pecado voluntário. Todos somos pecadores, todos em algum momento da vida vamos cometer um erro, vamos ter que voltar, vamos ter que pedir desculpa, mas nós nunca vamos sair de casa para pecar. Entenda isso. Existe uma grande diferença de eu estar, por exemplo, no trânsito,
Eu quero que você entenda para que você saiba diferenciar. Como eu sei que eu estou pecando voluntário, é, por exemplo, se eu saio de casa para brigar com alguém. Agora, se eu estou no meio de uma situação e eu acabei brigando com alguém, por mais que eu errei, aquele pecado, ele faz parte da minha natureza, que precisa ser dominada, precisa ser preenchida, e eu vou ter que pedir perdão. Agora, quando eu saio de casa para brigar, o que eu não sabia? É essa a nossa briga com a carne e o espírito, e que você e eu precisamos aprender. Quando você sai de casa para fazer uma coisa que é errada, é complicado. Agora, quando você se envolve em algo que não estava esperando, quantos de vocês foram trabalhar alegres, felizes, leram, fizeram devocional, chegou em algum lugar no trabalho, teve uma confusão, você não vigiou, se envolveu e depois ficou triste? Esse pecado é o que a gente chama de filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que Ele vai nos ajudar. Então entenda sempre isso, que é importante. E Pedro vai dizer o seguinte, versículo 2, meus irmãos, capítulo 4. Porque ele quer que você lembre, eu quero que você também lembre, que existe um cotidiano com Cristo. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter isso muito claro na nossa vida. Qual é a relação que nós temos com o cristianismo no nosso cotidiano? Qual é a perspectiva cristã que é vista em mim, em você, em nosso cotidiano? O que nós fazemos que representa esse compromisso? Porque Pedro diz o seguinte: para que no tempo que resta na carne, todos nós aqui sabemos, irmãos, que o homem está tentando de todas as formas achar uma fórmula que prolongue a vida, mas até hoje eles não conseguiram deixar alguém eterno. Tem cientista trabalhando, lutando 24 horas, células, genoma, vendo como combinar o DNA, as placas, como não envelhecer a pele, como deixar alguém mais jovem por mais tempo, plástica, fazem de tudo. Mas ainda hoje, 2022, continua morrendo menino, bebê, jovem, adolescente, velhos, não tem ainda domínio sobre isso. E o conselho dele é o seguinte: o tempo que resta na carne, você não viva mais conforme as concupiscências. E é isso que nós teríamos que orar a Deus para conseguir fazer. Porque é muito difícil no tempo que nós estamos pegar um cristão que está preocupado em fazer a vontade de Deus. Nós acordamos preocupados em ter um bom curso para estudar, nós acordamos preocupados em formar a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, arrumar um bom emprego, ter uma estrutura familiar, e nada disso é pecado. Mas será que nós temos tido essa ideia para que no tempo que nós vivamos tenhamos a vida segundo a vontade de Deus? Você pode dizer assim: eu tenho feito tudo para atender esse chamado. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente ler um texto, Esther, capítulo número 4. Se puder colocar aqui para mim, eu agradeço. Esther, capítulo número 4 e o versículo de número 16. Vamos ler ele? Porque eu quero que você entenda qual é o seu compromisso dia a dia com Cristo. Será que se alguém aqui nessa noite fosse colocado numa situação, você ou fala a verdade ou perde o seu emprego? E aí? Se você falar a verdade, você perde o emprego. Você vai falar a verdade ou você vai mentir? Se você falar a verdade, você perde seu documento. Você vai falar a verdade ou vai perder o documento? Se você falar a verdade, você perde o seu benefício do governo. Você vai falar a verdade ou perder o benefício? Será que nós estamos dispostos nesse tempo, onde tudo é permitido, onde a igreja não precisa ter compromisso com Deus, mas sim compromisso com o gospel, com a igreja? Irmãos, ter compromisso com a igreja e não ter compromisso com Deus é perda de tempo. Você precisa, em primeiro lugar, ter compromisso com Deus. E aí, quando nós vamos no livro de Esther, no capítulo 4, o versículo 16, o versículo de número 16 diz o seguinte: vai, presta atenção, vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susa.
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim faremos. E assim irei ter com o rei. Escute o que está dizendo ali Esther: ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, é que a lei está cortando. E se perecer, pereci. Esther vai tomar uma posição para defender o povo de Deus, e ela vai dizer o seguinte: vão orar, vamos jejuar, porque nós aqui também vamos entrar em jejum e vamos entrar em oração. E eu vou fazer uma coisa que não é permitido, porque não era permitido a rainha entrar na presença do rei sem antes ter uma autorização do rei. Mas ela diz que ela vai fazer aquilo mesmo, porque se ela não fizesse, o povo ia morrer. Mas Mardoqueu até diz para ela o seguinte: você tem autoridade para fazer isso, você é uma rainha. Se você não quiser fazer, não tem problema. Deus, Ele vai mandar o socorro de outro lugar. Mas Esther viu que ela era importante naquele momento, e ela vai se posicionar no lado de Deus. E aí ela diz para Mardoqueu: vai orar e jejuar, porque eu vou fazer uma coisa que é contra a lei do rei. Mas se eu morrer, eu morri. O importante é que eu vou ir fazer a vontade de Deus. Será que nós, irmãos, dentro da nossa naturalidade, nós temos feito essa escolha? Será que a gente é capaz de dizer assim: eu vou fazer a vontade de Deus, para o bem da obra de Deus, para o bem do reino de Deus, para o bem do nome de Deus, e se eu perecer, eu pereci? Será que nós temos essa ideia no coração? Mas entenda uma coisa, que ele está dizendo o seguinte: para que vocês no tempo que restam ainda dessa vida, não vivam mais, irmão, segundo as concupiscências. Eu sei que no tempo que nós estamos, irmãos, é muito chato às vezes você não ter entendimento bíblico, porque as pessoas ficam buscando. Irmãos, quer emprego bom? Estuda, irmão. Quer ter um bom salário? Estuda bem, lê, se esforça. Deus te abençoa e abre portas? Sim, é verdade. Mas pega um homem que não crê em Deus, que estuda, ele está lá ganhando dinheiro. Aí pega um crente, fica em casa orando, depois vai... Não, irmão, estuda. Tenha o tempo de Deus e tenha o tempo secular. Jesus deixou um conselho para todos nós: dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. O problema é que nós não entendemos isso, e quando vamos estudar a Bíblia, não temos prazer em estudar a Bíblia, não temos prazer em entender o que ele está dizendo, que nós temos que usar a vida, não para desfrutar dos prazeres da carne. Aí você vai ver um cristão triste porque não tem o carro que queria, você vai ver um cristão triste porque não está fazendo as férias que queria. Aí ele fica acompanhando os ricos na internet, aí fica vendo: olha, o rico está na praia, olha, o rico está no restaurante, olha, o rico está de Lamborghini, o rico está de Ferrari, e eu aqui sofrendo. Mas quem falou que você tinha que se comparar com o rico? Você é um filho de Deus, você é uma pessoa que tinha que ter dentro do seu coração os desejos celestiais. É por isso que Pedro diz para ele: e você e eu teríamos que orar a Deus para ter esse mesmo comportamento que Esther teve. Eu vou defender a obra de Deus, e se eu morrer, eu morri. Irmãos, isso é difícil, porque Paulo vai dizer que ele aprendeu, não é isso? Eu aprendi a estar contente com tudo. Ele sabia estar contente passando fome, ele sabia estar contente apanhando, mas ele diz uma frase que eu e você temos que entender: eu aprendi. Quer dizer que ele não sabia. E para aprender, você tem que passar por uma prova. Você estuda 5 anos numa faculdade, aí você tem que prestar aqui na Itália, não sei como fala, no Brasil é um TCC, como seria aqui? O exame, né? O exame final. Porque eles querem ver se você, nesses 5 anos, aprendeu. E como eu vou saber que eu aprendi a ter fé no meio de uma crise? Eu tenho que ser lançado no meio de uma crise. Como é que eu vou saber se eu vou ter fé para vencer uma enfermidade? Eu tenho que ser lançado no meio de uma enfermidade. Como eu vou saber que eu tenho fé para vencer a afronta, se alguém começar a me afrontar e eu ter um posicionamento que Deus fala: isso aí aprendeu a resistir à afronta. Então entenda que os processos dessa vida são para que eu e você aprenda a ter uma estrutura cristã. E quando você aprende, irmãos, não é que você fica rindo quando você está na crise, irmãos.
Não é que você vai ficar, como eu estou feliz, porque hoje eu perdi meu emprego, eu estou tão feliz. Olha, hoje eu estou com 10 contas de luz atrasada e eu estou numa alegria. É mentira. A Bíblia não ensina isso. Mas ela ensina você a estar em paz consigo mesmo e com Deus. Você fala, tá difícil, tem muitos obstáculos para vencer, mas eu tenho um Deus que Ele cuida de mim, e Ele não chega nem antes nem depois, Ele chega na hora certa. E Marta um dia até disse para ele, se o Senhor chegou tarde, se o Senhor tivesse chegado antes. E não interessa se é para você tarde ou cedo, o negócio é o seguinte: quando Jesus chegar, Ele vai resolver. Então espera com paciência no Senhor e se dispõe a fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto de Romanos capítulo 14 e o verso 8, para ver se nós também temos esse entendimento, irmãos. A igreja de hoje, irmãos, sofre, por quê? Ninguém quer ler Bíblia. Isso é um dado real. São poucos aqueles que querem ler Bíblia. Você pega os filhos aí, quem tem filho, vai ler a Bíblia, ele lê rapidinho, já quer parar de ler. Aí eu falo às vezes para meus filhos, lê e medita. Mas pai, já entendi. Não, medita. Pega o texto e fala, por que isso aqui está escrito, Senhor? Não tenho dinheiro para comprar livros, dicionários. Existe um dicionário maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus. Quando você abrir as Escrituras e você pedir para Ele estar com você, você pode ser um analfabeto, mas quando você lê a Bíblia, Ele vai te dar a revelação, Ele vai te dar a instrução, e você vai ser um homem e uma mulher que fala a vontade de Deus. Olha o que diz lá, Romanos capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos ou quer morremos, somos do Senhor, irmãos. Isso daqui nos lembra o quê? De Jó. O diabo começa a tirar as coisas de Jó. Aí o diabo pensou que Jó ia reclamar de Deus. Ou senão ia dizer para o diabo está me tirando as coisas. Aí Jó vai e diz assim, o diabo não tem nada a ver com isso, porque Deus me deu, Deus tomou. Sabe o que ele estava dizendo? A minha vida é de Deus. Quer que eu esteja bem, eu sou de Deus. Eu esteja mal, eu sou de Deus. Eu estou com dinheiro no bolso, eu sou de Deus. Eu estou sem um centavo no bolso, eu sou de Deus. Eu estou com saúde, eu sou de Deus. Eu estou doente no leito de UTI, eu sou de Deus. Eu estou cheio de amigos, eu sou de Deus. Eu estou abandonado, eu sou de Deus. Não importa, quer viva ou quer morra, eu sou de Deus. Isso dá paz ao coração. E os homens bíblicos tinham essa paz. É por isso que ia para a fornalha tranquilo. É por isso que ia para a boca dos leões tranquilo. Ia para uma fogueira tranquilo. Nós precisamos nessa noite entender o que Pedro está dizendo. Esse tempo que vocês estão vivendo, esse resto de vida que falta. Olhando aqui, irmãos, quem tem mais tempo de vida aqui tem 90 anos para viver. Quem tem mais aqui dentro vai ter 90 aí para frente. É pouco tempo. Então ele está dizendo o seguinte: aproveita essa vida, irmãos, para de viver conforme as concupiscências. As concupiscências vão gerando em nós ansiedade. Ficamos ansiosos porque não estamos conseguindo resolver um problema daqui. Mas entenda que tem um problema lá do céu que já foi resolvido por Cristo Jesus. Você é um salvo no Senhor, você é um eleito do Senhor. E Pedro está dizendo para aqueles irmãos: não vivam mais nas concupiscências da carne. Pastor, então agora não vou me preocupar mais com nada. Entenda, porque tem gente que tem que explicar e desenhar. Se preocupe, estude, monte família, monte projetos, cuide dos seus filhos, cuide da sua aparência, cuide da sua vida, mas não deixe que isso tire você de viver o que já é seu, a glória, a presença, o Espírito Santo. E tudo isso está tirando o quê? A presença de Deus. E aí ele vai dizer muito claro: vocês não vivam mais como viviam antes. Não vivam nas concupiscências da carne. E aí eu quero que você abra um texto, para que você tenha uma mente igual a de Cristo, né? Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Olha o que Jesus disse em João 6. Se eu e você entender isso e começar a aplicar, nunca mais, irmãos, nós vamos perder tempo. Nunca mais. Quando tiver alguém querendo discutir com você, você vai falar: peraí, ele não tem razão,
mas eu posso usar essa oportunidade para mostrar para ele o que é ser um cristão. E se eu usar essa oportunidade, eu posso fazer dele, de vez de um inimigo, um servo de Deus, que vai pregar o Evangelho e vai dar testemunho que Deus tem poder. Jesus tinha muito claro na sua vida. Jesus, em João capítulo 13, verso 15, disse o quê? Eu deixei o exemplo para que vocês me sigam. Aí, olha o que Jesus tinha em mente. João capítulo de número 6, vamos ler o versículo 38 e 39. Quem achou, diga amém. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus tinha bem claro o que ele veio fazer. Porque, irmãos, você pensa o seguinte: quantas pessoas não foram até Jesus e falaram, para? Vocês se lembram que na cruz do Calvário, quando ele está lá, tem uma frase que se repete 3 vezes: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se tu és o Rei dos Reis, desce dessa cruz e nós vamos acreditar em você. E ele fala, não vim para fazer a vontade de vocês, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E meu Pai me disse que quando eu acabar essa cruz tem glória, quando acabar essa cruz tem salvação, quando acabar essa cruz tem paz eterna para aqueles que creem em mim, e eu não vou descer. Aleluia. Quando você sabe o que você tem que fazer, nada te para, nada te molesta, nada tira a sua atenção. Você diz, eu sei o que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Será que você sabe qual é a vontade de Deus para você? Será que você sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? Será que você pode dizer hoje assim, eu sei qual é a vontade de Deus? Porque o que tem de cristão dizendo o seguinte, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei a vontade de Deus. Por que você não sabe a vontade de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e 2, para a gente ver qual é a fórmula para saber a vontade de Deus. Ficou escrito, irmãos, e penso que se está escrito, era para que nós pudéssemos ler, entender e absorver. Romanos capítulo número 12, o verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê? Por que você tem que não se conformar com o mundo? Por que você tem que renovar o seu entendimento? Isso daqui vale para aqueles que dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Desculpa, você está errado. Me conheceu, já era assim. Se você conheceu Cristo, você é nova criatura. Então para com essa conversa, que eu nasci assim, eu vou morrer assim. É por isso que Cristo morreu, para nos dar nova vida. E se você quer saber a vontade de Deus, não se conforma com o mundo. O mundo está dizendo, não tem jeito. O meu Deus diz que tem jeito. O mundo diz, vai ficar pior. Você fala, não interessa, o meu Deus cuida de mim. Você tem que crer no que Deus diz e não no que o homem diz. E se conformar é entrar numa forma. Se você pega o original, está falando assim, não entre na forma do mundo. Se você entra numa forma, você vai sair igual à forma. Os irmãos que fazem bolo, você pega uma forma de coração, o bolo sai quadrado? Não. O bolo sai conforme a forma, porque ele se conformou com a forma. E o texto é bem claro e diz, não se conforme com o mundo. O mundo diz, troca de marido. A Bíblia diz que o casamento é santo. O mundo diz, vai lá e bate na cara. Mas Deus diz que eu tenho que ser manso e humilde. O mundo diz, você pode fazer o que quiser. Aí você diz, é verdade, mas a minha Bíblia diz que nem tudo me convém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um dos problemas hoje. Aí nós vamos se moldando com o mundo. O mundo diz, o que está na moda é isso, aí nós vamos para o mundo. O que está na moda é aquilo, e nós vamos para o mundo. E aí, irmão, sabe o que acontece? Nós vamos ficando tristes. Nós vamos ficando tristes. Nós vamos ficando deprimidos.
Nós não sentimos alegria em estar na palavra de Deus, nós não sentimos alegria em orar, nós precisamos sempre de um guru espiritual para estar orando por nós. Nós nunca temos paz com nós mesmos. Sempre precisa ter alguém botando a mão na minha cabeça. Aí escuta que tem uma profecia lá, corre para lá. Aí liga, pega o telefone, vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, vai para o YouTube. Fica caçando e falando, eu preciso que alguém fale. Se Deus, fala com você, que eu creio que fala, e você não escuta, Ele vai falar, a Bíblia está na tua mão, leia. A palavra está na tua mão, leia. Porque ela vai te ajudar a não se conformar com o mundo. Ela vai te ajudar a entender o propósito de Deus. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: por que eu não posso me conformar com o mundo? Por que eu tenho que renovar minha mente? Para que eu venha experimentar. Sabe o que é experimentar? Vou dar um exemplo. Essa água aqui, vocês que estão aí, ela está quente, fresca ou gelada? Quem pode dizer? Quem pode dizer? Ninguém pode dizer. Mas eu digo porque eu experimentei. Se você quiser saber se ela está fresca ou gelada, você vai ter que vir aqui e experimentar. O que ele está dizendo? Para que você experimente, para que você viva. Se você não se conformar com o mundo, se você renovar o seu entendimento, você vai experimentar qual é. Aí, olha o texto, irmãos. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém vai olhar para você e falar assim, mas o que é a vontade de Deus? Você fala, não se conforme com o mundo que você vai experimentar. Não se conforme, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão. Aleluia. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não vou me conformar com o mundo. E é o que Pedro diz para os irmãos. O tempo que resta na carne, não viva mais, irmãos, conforme o desejo do mundo. Mas pastor, como é que eu faço? Não se conforme. Renove o seu entendimento. Leia a sua Bíblia, irmãos, eu insisto em falar isso aqui. Leia a sua Bíblia. Se alguém vir pregar, pega a Bíblia, abre a Bíblia, vê se está escrito certo. Ouvir pregação dizendo está tudo bem, você fala, não, mas aqui está dizendo que seu pecado está tudo mal. E alguém vai dizer, não, mas está tudo bem, mas aqui diz que está mal. A Bíblia vai dizer em Jeremias, ai daquele que diz paz, paz, quando não há paz. Ai daquele que diz ao ímpio, vai tudo bem, ele te ama. Porque o Senhor não nos odeia, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que deu seu filho antes mesmo de você nascer por você. Aleluia. Não se corrompa, não viva mais conforme o mundo vive, irmãos, porque nós temos uma coisa chamada ego, e nós estamos trabalhando muitas vezes pelo nosso ego. A gente quer justiça, não é isso não? Eu quero justiça. E às vezes nós ficamos aí brigando e nunca tem essa justiça, porque o reino do mundo é um reino corrupto, o reino do mundo é falho, o reino do mundo quem mente se dá melhor do que quem fala a verdade. Mas no reino de Deus, no reino celestial, aquele que se submete à vontade de Deus, ainda sofrendo nesse mundo, ele tem paz no coração. Aleluia. Irmãos, o que tem gente andando de Ferrari que quando deita tem que tomar 5 comprimidos para dormir, irmãos? O que tem filho que trocaria as Ferraris do pai por um abraço? E nós muitas vezes estamos ignorando o que Pedro está dizendo para os irmãos. E ele diz, não vivam o tempo que resta, mas vivam fazendo o quê? A vontade de Deus. Abra um texto aí, deixa eu ler um texto para os irmãos, por gentileza. Eu quero ler, vamos ler Efésios 5:15? Vamos ler do 15 ao 17. Efésios, capítulo de número 15, do 17, Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Se os irmãos estão entendendo, diga amém. Amém. Se os irmãos que estão em casa estão entendendo, diga amém também aí com um coraçãozinho, né, como diz o outro, e escreva, eu estou entendendo. Olha o que diz o texto bíblico. Não perca tempo. Olha o que vai dizer Paulo aos irmãos de Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias eles são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, ele diz uma palavra aqui, vede prudentemente.
prudentemente como você está andando. Veja, prudente. Sabe o que é prudente? É aquele que está observando, e não é para observar a vida dos outros. Veja prudentemente como você está andando, porque a gente observa prudentemente a vida dos outros. A gente consegue ser prudente olhando, mas o conselho é que a gente seja prudente olhando como nós estamos indo, e que nós não venhamos ser insensatos, mas que nós venhamos a saber qual é a vontade de Deus, irmãos. Será que o crente precisa orar para não roubar, para não mentir, para não falar mal? Não precisa orar não, irmão, já está escrito. Só que se eu não leio, aquilo não preenche o meu coração. Como é que se enche um recipiente de farinha de 10 litros com uma vasilha de 1 litro? Eu tenho que encher ela 10 vezes. Não, eu coloquei farinha, mas não encheu, filho. Não, mas eu já li a Bíblia hoje, mas não é só hoje, é amanhã, é depois da manhã. Não, mas eu orei hoje no culto. Não, mas não é só hoje no culto, é quando você for dormir, é quando você acordar, é quando você for comer, é quando você for enfrentar os teus problemas. Entenda isso hoje. Não, mas eu orei um dia. Não é um dia. Existe uma coisa bíblica que diz: quem for fiel até o fim. Então não adianta eu ser fiel hoje. A Bíblia chega a dizer que o final das coisas é melhor que o começo. Porque para começar, irmão, nós estamos tudo animados, não é isso? Você arruma um emprego hoje, o emprego é o melhor, é bom. Dá 3 dias trabalhando, com o patrão te pegando no pé, um serviço duro, você já fala: misericórdia, meu Deus do céu, me arruma outro serviço, isso aqui não está dando não. Nós, quando começamos, ficamos alegres. Mas a Bíblia diz que, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, seja firme, seja constante e abundante. Nós deveríamos aprender isso com Deus. Nós deveríamos pegar esse modelo cristão de vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, vamos ler mais um texto, quero ler com os irmãos. Opa, voltou. Acharam aí? Eu não falei, né? Judas capítulo, os Judas não tem capítulo, né? É o capítulo 1, mas só é verdadeiramente um capítulo. Então, geralmente se fala Judas, versículo 20 ao 23. Por que eu não posso perder tempo, irmãos? Por que eu tenho que aproveitar? Por que eu tenho que ver prudentemente como eu estou me movendo, como eu estou andando, como eu estou pensando? E eu acho que essa palavra de Judas, ela nos ajuda a termos um entendimento. Olha o que ele diz. Acharam? Judas, do 20 ao 23. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eu penso que se você entender que a sua vida, ela pode gerar salvação para outra vida, você começa a ser mais prudente. Sabe por que tem muitos cristãos que eles são cristãos a vida toda e não tem ninguém, e não é uma regra, ok, irmãos? Não é uma regra, não pegue isso como regra, porque tem gente que é muito crente e a família não é crente. Não vamos exagerar, mas em muitas situações o marido não se converte por causa da mulher, o filho não se converte por causa da mãe, por causa do pai. Nós temos que entender isso, porque o texto diz o seguinte: vocês, irmãos, sejam diferentes, apiedai-vos de aqueles tentando tirar alguns do fogo. Se você se posiciona a entender, a viver a vontade de Deus, você pode ser um instrumento de Deus para que alguém encontre Deus através de você. Aleluia. Sabe quando a gente fala assim: puxa vida, se tivesse culto hoje e você está lá, irmãos, o culto é você. Ah, se o pastor estivesse aqui, você está lá, pelo amor de Deus. Você está lá. Sabe quando tem alguém perdido? Não sei se você já ficou perdido. Eu já fiquei perdido aqui em Rivoli. E eu não sabia onde tinha um ponto de ônibus, porque meu celular descarregou. Eu estava bem no meio de Rivoli. E aí você tem que fazer uma escolha, né? E a gente sempre faz escolha errada.
O curso Francia estava quase, e eu estava lá no meio. Aí eu saí na rua, olhei, tudo igual, né? Aí eu disse, será que é para lá ou é para lá? Eu fui para onde? Fui para lá. Tô andando. Eu falei, tio, eu vou voltar, né? Desse lado não achei nada. Estava meio perdido, sabia que tinha curso Francia de algum lado. E quando eu voltei depois de 20 minutos, achei o curso Francia. Mas saí num lugar ali onde não tem a parada de ônibus. Aí tive que andar de novo. O que eu estou querendo dizer para você? Que eu precisava achar um ponto de ônibus para chegar aonde eu precisava. Quando alguém está perdido e encontrar você, ele não precisa caçar mais ninguém para falar de Jesus. Ele achou você. Quando alguém está perdido e encontra você, ele achou Jesus. Mas só se você tiver feito essa escolha. Porque às vezes alguém vai me ver e eu estou todo bonitão, né? Todo metidão. Encontro uma mulher, a mulher está mais preocupada em se mostrar para os outros que está bonita do que falar de Jesus. Encontra o cara, ele está mais preocupado em dar em cima de alguém do que falar de Jesus. E nós pecamos nisso. Por isso que o conselho é esse: vocês sejam um ponto de referência do Senhor. Quem está perdido encontrou você e falou assim: eu achei. Estava andando faz dias, hein? Mas encontrei aquele irmão ali que é cristão. Ele falou para mim de Deus. Ele falou do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus. E eu tenho que entender e endireitar o meu caminho. Entenda isso nessa noite. Se eu e você entendermos, nós vamos conseguir fazer o que Pedro está dizendo. O tempo que resta na carne, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia também, eu quero ler um outro texto. Porque, irmãos, até para fazer culto hoje está difícil. Até para fazer culto. As pessoas não querem mais um culto que fale de Deus. As pessoas querem um culto que agrade a sua carne. Perceba que às vezes nós não queremos. Por exemplo, qual é o maior contato com Deus? Eu queria que os irmãos me respondessem. Por favor, é interativo, mas qual que é o maior contato do cristão com Deus? Oração. É isso aí. Quem vem em culto de oração? A maioria ou a minoria? Minoria. Perceba que nós às vezes falamos, mas não, oração, ixi, eu vou nada. Vamos ficar de joelho, eu vou nada. Não entendemos as coisas. Então até mesmo nos cultos, as pessoas não querem mais fazer um culto para Deus. Existe um departamento na igreja de marketing para desenvolver o gosto popular. Que tá, essa região que a gente está aqui, o que é mais legal? Vem uma equipe e fica pensando, não gente, vamos orar. A Bíblia diz em Atos que quem acrescentava as pessoas à igreja era o Espírito Santo. Aleluia. Mas por quê? Porque era pregada a verdade. E na época não tinha alisamento, hein? Na época não tinha esse negócio, ô irmãozinho, não vai, não. Raça de víbora, vai tudo para o inferno. E o povo vinha. Porque quem tem que encher uma igreja é o Espírito Santo. Porque a igreja que é cheia pelo Espírito Santo, ela é salva. Ela é lavada, ela é remida, ela é cheia de dons, ela é cheia de paz, ela é cheia de alegria. E tem um texto que eu quero que você leia comigo, que é 2 Timóteo capítulo 4, e o versículo 3 e 4. Nós estamos buscando os nossos interesses, irmãos, em tudo, mas o texto de Pedro vai dizer o seguinte: tente buscar a vontade de Deus. Tente buscar a vontade de Deus. Vocês percebem que muitas vezes a gente faz umas coisas sem pedir nada para Deus e depois vai orar? Perceba que você já deve ter feito isso, porque eu já fiz. Vai fazendo, ora. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí eu vou andando. Quando dá errado, porque eu achei que eu era bom, né? Aí deu errado. Aí eu vou aos pés do Senhor. Existe um egoísmo nosso. Nós queremos que cantem como eu gosto de ouvir cantar, preguem como eu quero que preguem. Mas está pregando a Bíblia. Não, mas não prega a Bíblia, prega ela mais light. Existe um estudo, né, que está sendo feito até pela Igreja Católica, para que se mude essa ideia da volta de Jesus. Não sei se os irmãos sabem, mas existe um estudo para que isso seja abolido. Jesus vai voltar eternamente para quem morre. Entendeu? Entendeu isso? A volta de Jesus será a morte de cada um de nós. Existe um estudo, e a Igreja Católica está junto desse estudo, tentando mudar essas coisas. E tem muita gente querendo já mudar mesmo, querendo reformular. Vamos reformular. Irmãos, eu não sei você, né?
Cada um sabe o que gosta, mas é importante a gente se basear no que a Bíblia diz. Porque olha o que diz esse texto de Timóteo, que Paulo escreveu para ele, dando instruções, no capítulo de número 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo, e o versículo de número 3 e 4. Vamos ler esse texto? 2 Timóteo, capítulo de número 4, o verso 3 e 4. Porque, escute isso, ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas, elas não sofrerão ou suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão querer isso, mas tendo comichão nos seus ouvidos. O que é comichão? Coceira. Comichão é coceira. É quando você fica assim, ó. Tendo comichão nos seus ouvidos, eles amontoarão para si doutores. Perceba que não é qualquer um, é alguém que tem argumento, tem filosofia, tem matemática, tem economia, tem exegese, tem hermenêutica, tem teologia. Eles amontoarão para si doutores. É isso que está escrito na sua Bíblia? Conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus desejos. Aquele cara fala do pecado de uma forma que eu posso pecar mais tranquilo. Aquele ali fala de separação de casamento de uma forma que eu gostei. Ele fala que pode separar. Ou aquele outro ali fala que pode mentir, porque a gente eu gostei daquela teologia. E eles vão amontoar para si doutores que falem conforme a sua... Irmãos, entenda uma coisa: concupiscência é todo o seu desejo carnal. Quando você quiser bater em alguém, é a tua concupiscência. Quando você quiser falar mal de alguém, é a tua concupiscência. Quando você quiser inventar alguma coisa, é a tua concupiscência. Quando você não quiser ler a Bíblia, é a tua concupiscência. Quando você não quiser orar, é a tua concupiscência. Quando você quiser ficar longe de Deus, é a tua concupiscência. É o teu desejo carnal. E ele dizendo aqui, ele diz o seguinte: e ele desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Prefiro escutar historinha, prefiro escutar coisinha que vai me agradar. E eu concordo, porque tem hora que é bom. Eu não digo que é mal, irmãos. Eu acho que nós temos que ouvir tudo. É o conselho bíblico, não é isso? Ouça tudo, mas retenha o que é bom. Eu não falo para você não ouvir nada. Ouça tudo. Só que se você não estiver lendo Bíblia, se não estiver orando, você não vai juntar nada do que é bom. Você vai ficar que nem esse povo. Você vai querer pessoas que te agradem, pessoas que vejam o seu erro e dizem: não, mas errar é normal. Não, mas todo mundo erra. É claro que todo mundo erra, mas não é normal. Não devemos se acostumar com o pecado, não devemos se acostumar com o erro, porque nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, se for pregar o que agrada o povo, irmãos, tem que mudar todo o meu repertório. Preciso urgente dar uma atualizada no meu vocabulário. Tem que ser mais, como se diz aquela palavra, esqueci a palavra que eu ia falar, mas é porque não é para falar. Mas teria que ser outra pessoa, porque é o que as pessoas querem ouvir às vezes, é o que eu queria até falar. Mas quando você ora e você vê a situação do mundo, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, e eu quero que quem é pentecostal entenda. Mas está uma bagunça esse negócio de pentecostal, irmãos. Uma bagunça. Profetizando. Coisa de meninice. Não é batizado com o Espírito Santo, fica lá, blá, 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 e dizendo que é o Espírito Santo. Você que é pentecostal, que quer saber se você é cheio do Espírito Santo, veja se você tem um fruto. Veja se você tem fruto. Amor. Eita, tem que ter isso? Quem é cheio do Espírito Santo tem. Nós não somos pentecostais dessa loucura. Nós somos um pentecostal que quando o Senhor vem e te toma em língua estranha, você não consegue mais nem parar. Você chora, você vê a grandeza de Deus. Quando você profetiza, você não profetiza aos quatro ventos. Você vai na pessoa e fala para ela: vem cá, meu irmão. Só que nós queremos holofotes, né? Porque se eu profetizar aqui e Deus cumprir, vamos falar o quê? O pastor Valdomiro é o nome de Deus. E o pastor Valdomiro vai fazer o quê? Nós não somos desses, irmãos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus.
Jesus Cristo, em muitos momentos, ele falava o quê? Não fala para ninguém. Irmão, Jesus chegou numa casa, tinha uma menina morta de 12 anos. Irmãos, aquilo ali ia estourar o ministério de Jesus, a agenda dele ia estourar. Aí ele cura a menina, ele ressuscita a menina e diz o que para os pais? Cala a boca, não fala para ninguém. Só que nós temos o ego trabalhando, às vezes usando a palavra de Deus. Aí nós queremos pregar o que as pessoas querem ouvir, Nós temos que entender que o que vai mudar a minha e a sua vida é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Escolha hoje fazer a vontade de Deus. Pastor, mas eu não estou sabendo qual é a vontade de Deus. É porque você está muito mundano. Leia mais a Bíblia, ore mais, frequente mais os cultos da tua igreja. Os cultos de oração, vem. Os cultos de... Vem para o culto, irmãos. Deus aqui no culto das criança, falou com nós. Falou dos fujão, não foi isso? De Jonas, não foi isso? Falou dos fujão, os crentes que fogem da presença de Deus. E era culto de criança. Mas nós estávamos aqui dando glória a Deus e vendo as crianças ser usadas por Deus. Só que nós queremos o quê? O que agrada. Não, eu agora só estou buscando doutores que falem segundo a minha própria concupiscência. Eu gosto de palavras difíceis, vou procurar homens que falam difícil. Não, eu gosto daqueles que mudam a voz. Ei, vaso de Deus, quando eu digo. Não, irmãos, busque quem prega a Bíblia. Se Jesus ouviu uma frase bonita: não busque uma igreja perto da sua casa, busque uma igreja perto da Bíblia. Essa que vai te ajudar, essa que vai te instruir. Tome cuidado nessa noite. O conselho de Pedro para aqueles irmãos era o seguinte: vocês não podem mais esse resto de vida viver como vocês viviam. Façam a vontade de Deus. E como é difícil fazer a vontade de Deus se estiver carnal. Como é difícil fazer a vontade de Deus se não tiver humildade. Como é difícil fazer a vontade de Deus se deixar a soberba te dominar. Vamos continuar? Eu queria só ler um texto, porque como ele fala que nós temos que fazer a vontade de Deus, então eu coloquei aqui que nós temos duas escolhas a fazer hoje. Ou viver conforme as paixões do mundo. E as paixões do mundo é o seguinte, irmão: deu vontade? Faz. Deu vontade? Faz. Esse é o mundo, irmãos. Vocês estão vendo aí, não estão? Na televisão? Vocês não lêem jornal? Está assim. Aqui na Itália, uma mãe deu uma cacetada na filha. Uma senhora de 80 anos, eu estava assistindo isso. Deu uma paulada. Aí quando perguntaram para ela se ela deu a paulada, eu falei: dei a paulada. Mas por quê? Por causa da dificuldade da vida. E ela não estava conseguindo me ajudar. Perceba, irmãos, é o mundo é isso. Deu vontade de xingar, irmão? Xinga. Deu vontade de postar indireta para os outros? Posta. Deu vontade de postar foto nua? Posta. Mas isso não é um servo de Deus. Um servo de Deus anda direto com o Espírito Santo. Ele anda falando: a vontade do meu Pai é que aqueles que vão vir a mim, eles não vão se perder. Eles vão ouvir de Jesus, eles vão ouvir da palavra, eles vão ver alguém que vive o Evangelho. Nós precisamos nessa noite fazer uma escolha: eu vou viver a vontade do mundo ou a vontade de Deus? Viva a vontade do mundo então, faça tudo que a sua carne quiser, mas não se esqueça, vai chegar um momento que você vai ter que dar conta do que você está fazendo. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é entender: vai morrer, não tem problema. Quando você vai em Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, o que tem lá? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não vão se dobrar não? Eu vou mandar matar. Falou: rei, fica tranquilo, nós não vamos nem te responder, nós vamos adorar o nosso Deus. Irmãos, às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse contos. Percebeu isso? Nós não acreditamos. Eu penso que muito cristão não pensa que isso aqui aconteceu. É uma historinha que nem a gente conta para as crianças. Eles acham que é um conto de fada, mas não, foram homens que se posicionaram. Foram homens que falaram assim: não vou não. Mas você vai perder o benefício, você vai perder a amizade, você vai perder o trabalho, não tem problema. Eu não vou perder Deus. Aleluia. Eu não vou perder a comunhão, é com Deus. Quanto crente hoje seria promovido na empresa se tivesse feito a vontade de Deus? Quanto casamento hoje estaria em pé se tivesse feito a vontade de Deus? Mas às vezes nós queremos usar as nossas concupiscências. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não viva mais. Não viva mais conforme o seu desejo, irmãos.
Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se eu não for crente, eu sou muito ruim. Se você não for crente, você é muito ruim. Se Deus nos entregar as paixões do nosso coração, a gente só vai fazer coisa errada. Se Ele disser assim, quer viver o que você quer? Vai viver. Você vai ver o que vai acontecer. Não pensa isso não. Entenda o conselho bíblico. Já que Cristo morreu por nós e que nós agora já estamos mortos para o pecado, não vamos mais viver conforme a concupiscência. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. E aí eu quero que você abra comigo para a gente tentar finalizar hoje, nesse momento. Mateus capítulo 12 e o versículo de número 50. Vamos ler? Mateus capítulo de número 12 e o verso 50. Se tem uma coisa que eu gosto desse versículo, é que ele nos mostra uma coisa que todos nós queríamos. E eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, se você nascer, irmãos, se você fosse filho, né? Se você fosse da família, não sei, né? Pensa aí um milionário que você conhece. Se você fosse irmão, se você fosse filho, se você fosse mãe, você estaria passando dificuldade? Mãe, irmão? Não. Aí olha o que diz o texto bíblico. Acharam? Nós estamos falando de fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 12, verso 50 diz assim, ó. Só falta eu encontrar na minha Bíblia, porque eu acho que da minha tirar. Mateus capítulo 12 e o verso 50. Achei. Porque qualquer, então não vem dizer que, não, qualquer um. Qualquer quer dizer qualquer um. Pega essa flor. Qual flor? Qualquer um, qualquer. Então você não precisa escolher. Então, qualquer pessoa, ok? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer ser da família de Deus? Faça a vontade de Deus. Aleluia. Quer ser da família de Deus? Faça a vontade de Deus. Irmãos, é muito bonito dizer que somos filhos de Deus. É bonito, não é ruim. Mas se eu não faço a vontade de Deus, irmão, tem que parar com esse discurso mentiroso, irmãos. Deus te ama, Deus te quer bem, mas você tem que entender e se esforçar para sair, porque, entenda uma coisa, você saiu do mundo, faça a vontade de Deus. Não, pastor, mas eu nasci assim. Não, mas você nasceu de novo. Aleluia. Nós precisamos nessa noite fazer a vontade de Deus. O convite que eu faço para os irmãos esse dia, e eu paro aqui nessa noite, para que os irmãos tenham aí tranquilidade. Já que você entendeu que Cristo morreu por você, não viva mais conforme a sua concupiscência, conforme o seu desejo. Viva conforme a vontade de Deus. Amém?